Olá, meu amigo contabilista, contador, contadora. Me sinto muito honrado em estar com vocês, principalmente pela participação ilustre que a gente vai ter aqui para bater um papo de mercado de capitais, para bater um papo sobre essa trajetória de vida e principalmente para ele contar um pouquinho da sua trajetória para a gente, que gentilmente aceitou o nosso convite de participar desse congresso online aqui do Pensar Contabilidade, uma nova forma da gente pensar contabilidade. E a gente trouxe hoje para conversar com você, né, um dos caras que é referência nesse mercado, Reginaldo Alexandre. Além de ser um grande amigo, eu gosto de dizer que ele é um professor, tem me ensinado muito, né, sobre essa parte de conselho fiscal. Ele vai falar um pouquinho dessa experiência, mas, acima de tudo, eu queria passar a palavra para o Reginaldo, porque esse momento é dele, para ele se apresentar para vocês, falar um pouco dele, e depois a gente vai falar de uma coisa super importante, né, que é trazer um pouco da experiência dele sobre a importância da informação contábil no mercado de capitais. Mas eu queria iniciar primeiramente com você, Reginaldo, se apresentando para os nossos amigos aqui, contadores e contadoras, empresários contábeis que estão nos assistindo, e depois a gente bater o nosso papo, mas assim, já de antemão, te agradecer humildemente pelo seu tempo, por a sua disposição de estar com a gente e de falar um pouquinho dessa sua experiência de vida e que com certeza vai ter muito a agregar para a gente. A palavra é sua, Reginaldo. Perfeito. Eu começo saudando a todas aquelas e aqueles que nos escutam e nos veem, e também agradecer as suas palavras gentis. Você é sempre muito elegante, muito gentil. Eu agradeço muito. Mas eu desenvolvi minha carreira em bancos de investimento. E passei coisa de 20 anos trabalhando em bancos comerciais, em princípio, depois bancos de investimento. Eu passei 10, 11 anos no Citibank, no Citigroup, e aí, sucessivamente, eu trabalhei no Unibanco, no Itaú, e no BBA. Desculpa, não foi tão sucessivamente, que o BBA foi entre o Unibanco e o Itaú. Né? O BBA, naquela época, era um banco independente e foi, posteriormente, adquirido pelo Itaú. E eu desenvolvi trabalhos aí substancialmente ligados à análise de investimento, e também algumas iniciativas na área de fusões e aquisições, enfim, todas aquelas atividades ligadas a bancos de investimento. E, entre uma coisa e outra, eu tive passagens pelas grandes consultorias. Né? Eu passei pela Accenture, passei pela Deloitte Touche, não na área de auditoria, mas na área de consultoria. E depois de ter saído dos bancos, eu fui para o outro lado, fazer um pouquinho de buy-side, como eles chamam. Eu sempre operei no sell-side, fazer o buy-side. Atuei como gestor de recursos durante um bom tempo e para finalmente, no momento seguinte, entrar, me aplicar mais, estou aplicando todo esse conhecimento que eu havia acumulado na área de governança corporativa, né? Fazendo muita consultoria, estruturando conselhos, escrevendo estatutos e preparando empresas para abrir capital. E depois eu fui me enfronhando também, me aprofundando um pouco mais nessa área de governança, na área institucional, de forma geral, inclusive na área de contabilidade, né? Porque eu sou membro fundador do CPC, estou lá desde a fundação, em 2005, e anteriormente fazia parte do órgão que deu origem ao CPC, que existia uma comissão consultiva da CVM, de normas contábeis, que foi o embrião do CPC. Eu já fazia parte dessa comissão
E aí tem um pouco a ver já com o tema da nossa conversa, porque é aí que surge a imbricação entre análise de investimento, mercado de capitais, contabilidade, né? Que eu fui parar nessa comissão exatamente em razão da minha atividade como analista de investimento e gestor de equipes de análise, né? Que a gente sentia que o fato de nós, analistas de investimento e qualquer profissional que esteja em banco de investimento que está encarregado de fazer projeções financeiras, né, tem como base as demonstrações financeiras, a estrutura que a contabilidade nos oferece para essa demonstração. Aquilo é o ponto de partida para tudo, né? E então eu me engajei nessa discussão, fui me aprofundando e também me desenvolvendo no sentido de conhecer um pouco mais, né, e trazer esse conhecimento para, tanto quanto possível, e levar também as preocupações dos profissionais de investimento, né, num processo bastante interativo, para essas áreas institucionais de contabilidade especificamente, né, para esse esforço de discussão de contabilidade. E também, em razão de tudo isso, eu passei a ser convidado por antigos clientes do tempo lá, são gestores de fundos e gestores de portfólios, a representá-los, né, em conselhos, né? Então, eles passaram eram antigos clientes, tudo começou assim, eram antigos clientes, antigos gestores que passaram a me indicar, em razão de todo o conhecimento que eu tinha, toda a experiência que eu tinha acumulado, para atuar em conselhos, seja de administração, ou seja, conselhos fiscais. Então, deixa eu começar aqui com uma provocação, Reginaldo, para você, que a gente possa... Né? Eu acho que a gente passou muito tempo trabalhando uma lei das SAs e depois veio a 11.638, que eu entendo ali que foi um marco, não sei se regulatório, mas acho que um marco para a profissão contábil, né? Trazendo a essência sobre a forma, ou seja, a gente deixando de ser um pouco mais normativo, entendendo o que estava por trás disso. E por que eu a 11.638 teve o condão também de nos inserir no contexto da contabilidade internacional. Isso. Ela que legitimou o CPC à época, ela que abriu o caminho para que nós finalmente pudéssemos nos aproximar do mundo, as novas contábeis internacionais, exatamente. E nos aproximar do mundo. Dentro desse contexto, e aí você viveu antes e viveu depois, então é por isso a provocação, é o seguinte, nós éramos ruins de notas explicativas, né? A gente não sabia fazer, né? Não, o que havia... Quanto que isso precisava melhorar e se realmente esse marco que nos aproximou disso melhorou esse disclosure das informações, o quanto que isso nos aproximou mais do mercado de capitais? Nós, na área de investimento, nós tínhamos uma dificuldade muito grande na época em que nós estávamos distantes dos grandes sistemas, né, internacionais, FASB e IASB, e nós acabamos optando, né, o Brasil acabou optando pela adoção da norma internacional, das normas emitidas pelo IASB, e International Accounting Standards Board, e nossa dificuldade era a seguinte, já naquela época, o investidor estrangeiro tinha uma participação muito grande no nosso mercado de capitais, né? E esse movimento já tinha começado lá atrás, no final dos anos 80, início dos anos 90, e uma dificuldade que nós tínhamos era que primeiro, você tinha muito investidor estrangeiro aplicando diretamente nas empresas aqui, nas ações de empresas aqui, né? Ou comprando empresas mesmo, ou fazendo operações de fusões, aquisições, etc.
Por outro lado, você tinha também aquelas empresas que eram negociadas nos mercados no mercado americano, né? Com ações na forma de recibos, ADRs, famosos ADRs. Nós tínhamos 37 programas ali, naquele momento, e normalmente, frequentemente, você tinha muitas diferenças entre as demonstrações financeiras que se apresentavam aqui, de acordo com as normas contábeis brasileiras, né, geralmente aceitas aqui no Brasil, e aquelas normas que eram aceitas, fosse no mercado americano, né, fosse no foro mais amplo internacional. E às vezes as diferenças eram grandes, dependendo do caso, né? E você tinha frequentemente que explicar. Você apresentar para um investidor estrangeiro, dizendo, olha, aqui nós temos uma maneira de contabilizar essa questão, que é local, ela não tem necessariamente aderência com a norma internacional. Então, a todo momento, você tinha que a ocorrência de alguma variação significativa em relação ao tratamento que internacionalmente se dava a um item, qualquer que seja, nós tínhamos que explicar, né? Deixar isso claro no relatório, colocar uma nota, enfim, que deixasse isso evidente para o investidor estrangeiro que fosse utilizar aquele relatório de análise, né? E é por isso que nós, e coincidentemente, na época, eu já estava bastante ligado assim, aos debates institucionais, né? E via a Associação dos Analistas, né? Da qual, posteriormente, acabei sendo presidente, seja da representação de São Paulo, seja da entidade no nível nacional. E nós nos engajamos desde o primeiro momento nessa discussão, porque ela nos interessava. A gente tinha uma convicção institucional de que seria muito interessante para o país, porque na medida que nós tivéssemos um padrão que fosse, primeiro, aceito e, segundo, bem compreendido pelo investidor internacional, seja ele europeu, seja ele americano, seja ele asiático, nós teríamos uma melhoria de uma fluidez maior na informação, né? E no limite, isso representaria uma percepção melhor de risco, né? Porque nós estaríamos trabalhando numa mesma base, uma base que seria amplamente aceita, e nos engajamos de corpo e alma nessa proposta porque não foi uma coisa simples, esse debate começou a acontecer muitos anos antes de nós efetivamente adotarmos a norma internacional em 2010, né? Alguns anos antes, muitos anos antes, e nós já discutimos muito o que fazer, que direção tomar, né? Se íamos em direção à norma internacional, se íamos abraçar a norma americana, até porque tínhamos o precedente dos programas de ADR, né? Que eram basicamente de ações negociadas no mercado americano. Mas, enfim, fomos no caminho da norma internacional, e, na verdade, aquela comissão normativa de normas contábeis, que já existia, já foi criada pela CVM lá atrás, né? E a CVM foi uma iniciativa muito louvável, porque a CVM, assim como hoje ela embora tenha participação direta, ela contribui muito com os debates no CPC. Naquela época, ela formou aquela comissão justamente para ouvir os vários participantes do mercado, né, que elaboram, auditam e utilizam a informação contábil, né. Então, ali naquele foro, nós já discutimos há bastante tempo, e a partir de um certo ponto, digamos 5 anos, 6 anos antes de nós efetivamente adotarmos a norma internacional, todas as iniciativas, todas as reformulações já procuravam
ir na direção do consenso internacional, né? Até porque sempre houve muitos pontos de contato entre as proposições do FASB, né, e os pronunciamentos do IASB. Né? Remanescem diferenças, mas, enfim, tem muita coisa que que são convergentes. Né? Veja o IFRS 15, né, que foi uma iniciativa conjunta, inclusive, os pronunciamentos do IASB, né, em relação a vendas, né, contabilização de vendas. O pronunciamento do IASB é o mesmo do FASB. É igualzinho. O projeto foi desenvolvido conjuntamente. Né? E isso nos trouxe realmente um benefício muito grande. Esse benefício de... Hoje você não se fala de diferença, né? Todo mundo faz o trabalho, ninguém tem dúvidas em relação enfim, sobre a consistência das demonstrações, e é bom ressaltar que nós adotamos a norma, não foi feita uma adaptação. O que nós temos aqui, essencialmente, né, o que existe no framework internacional. Deixa eu te perguntar, então, dentro disso que você colocou, uma coisa que eu acho que é importante, Reginaldo. Quando essa adaptação, que não foi adaptação, como você falou, foi... Não, foi uma adoção. 100%. A gente pegou o framework, trouxe esse framework para dentro do Brasil. Inteiramente, nós adaptamos, né? É o contrário, né? Nós, contadores... você teve um processo de adaptação. Tivemos um processo de adaptação. Então, o quanto isso facilitou para os conselheiros e o quanto isso facilitou para o mercado de capitais essa aproximação e dessa adoção desse framework. Que pontos positivos você pode elencar assim por aquilo que você viveu aí da tua experiência? Você diria assim, olha, isso aqui foi ganho. Porque, como você falou, isso já era há algum tempo, já vinha sendo trabalhado, né? Pelos analistas, pela CVM, já havia uma preocupação com isso. Mas quais foram os pontos principais assim, que você elencaria que teve esse ganho? Eu acho que o principal ganho, está ligado ao fato de você partir de uma base que é aceita e compreendida por esses investidores internacionais, né? E porque você não teve ali, porque não havia mais a necessidade de você justificar, né? Justificar diferenças. E que benefício isso trouxe? O benefício imediato para quem analisa, por exemplo, foi o de, progressivamente, à medida que nós absorvemos aquelas normas, né, e passamos a integrá-las totalmente às nossas demonstrações, você podia mandar um relatório para qualquer investidor, né, e ele... Os números estavam lá, são os números que nos colocariam num pé de igualdade em relação a qualquer outra. O relatório se referindo a uma empresa brasileira, ele não ficaria nada a dever, não tinha nada a explicar em relação, pelo menos, à base, né, contábil sobre a qual ele repousava, em relação à empresa de um concorrente nosso, porque os investidores têm lá um portfólio, né? Então, a gente concorre na atração desses investimentos com empresas chinesas, com empresas coreanas, com empresas de mercados emergentes de forma geral. Então, isso deu mais fluidez, uma fluidez que antes não era tão... Você tinha ali algumas asperezas antes nesse processo, né? E eu acredito que isso nos possibilitou também uma integração mais efetiva nesse cenário de fluxos internacionais de capital, né? E, de alguma maneira, contribuiu ou vem contribuindo, né? Cada vez é uma contribuição que tem que estar consolidada, né? Para a percepção de risco em relação ao nosso mercado, né? Legal. E deixa eu... Assim, da mesma forma, por exemplo, que o nosso avanço normativo, porque
o avanço nessa área contábil é uma das facetas, né, que nos beneficia em relação aos nossos concorrentes no mercado internacional, concorrentes por investimentos, né? Nós falamos em termos de atração de investimento. Tem outras melhorias, as melhorias que o mercado vem, de uma forma geral, vem apresentando na área de governança, apesar de muita coisa ainda a fazer, houve avanços significativos nesses últimos anos, né? O avanço da regulação, enfim, tudo isso ajuda, né? Compõe um cenário melhor, né, para a atração de investimentos. Ginaldo, deixa eu te perguntar uma coisa, talvez aí para muitos que vão estar nos ouvindo, né? Pode ser a primeira vez que tenha contato com isso. O que é a assimetria da informação? A gente fala muito, né? O mercado de capitais tem assimetria de informação, né? Efetivamente existe ou não? E o que é isso para efetivamente assim, para que as pessoas, os contadores possam entender e possam efetivamente trabalhar com um pouco mais de empenho na construção dessas informações contábeis? É importante que haja tanto mais simetria quanto possível, né? Sempre. Que a informação seja distribuída de forma isonômica, né, entre todos os agentes do mercado. E, de alguma maneira, o fato de você ter uma contabilidade baseada em princípios e em julgamentos, né, de alguma maneira contribui para isso, né, porque o contador e a administração, elaborar uma demonstração, primeiro tem um arcabouço bem firme, consolidado, que procura demonstrar, digamos assim, a essência das coisas, né? E dos acontecimentos, dos fatos, enfim, de tudo aquilo que explica a evolução da empresa e de seus números, né? Então, de alguma maneira, o fato de você ter um framework bem definido, né, e que demanda julgamentos, e que esses julgamentos são explicitados, né, diretamente através dos demonstrativos específicos, das notas explicativas, certamente você tem uma contribuição muito grande para que a informação se torne mais precisa, contribui para que essas demonstrações e as respectivas notas reflitam mais adequadamente a realidade econômica e financeira de cada negócio, né? E para divulgação e para conhecimento harmônico, isonômico, né, equitativo, da realidade de cada negócio, de cada empresa. Bom, que legal. Reginaldo, assim, você sabe que sempre a conversa com você, sempre esse bate-papo é algo que é sempre agradável, né? Eu sempre falo isso para você, né? Sempre são momentos assim de aprendizado, né? Para a gente. Gentileza sua. Mas me diz uma coisa, na tua visão, hoje você tem experiências, né, em empresas, tanto lá fora, como experiências em empresas locais, né? O que você acha que a gente está distante ou está próximo em termos de conselhos dentro dessa empresa? Eu tô buscando um pouco desse arcabouço da informação contábil, que é importante, como você falou, ajudou a trazer e a dar uma confiabilidade maior, tirar um pouco, tornou uma coisa, um framework único para que a gente analisasse, trouxesse uma coisa um pouco mais isonômica para dentro da discussão contábil, né? A gente sabe que a assimetria ela vai acontecer em determinado momento ou outro, mas isso, com esse framework, a gente tendeu a diminuir isso, né? E aí um pouco mais buscando da tua experiência, né? E logicamente a gente sabe que existem essas diferenças, né? Ou seja, por cultura,
ou seja, por adaptação, adaptabilidade, né? O que você acha que a gente precisa aprender com o pessoal que está lá fora? E o que o pessoal que está lá fora, em termos de conselho, precisa aprender com a gente que está aqui dentro do Brasil? Espero que não seja uma pergunta que lhe deixe aí de saia justa, mas não. Eu acho que, de uma forma geral... Né? Ou você acha que a gente está falando especificamente em relação a conselhos de fiscais ou de administração dentro dessa estrutura de governança, né? Porque quando a gente fala de informação contábil, a gente sabe que não dá para pensar ela fora de uma estrutura de governança. Né? Claro. Dentro dessa tua experiência, o que você acha que o que aproximou e o que a gente precisa aprender um pouco com isso? Olha, de novo, aí não é só informação contábil. Eu diria que todo o avanço do mercado e das regulações, né? Da legislação e da regulação, e tem evoluído para que o desempenho, né, para que a atuação dos conselhos melhore, né, nesses últimos tempos. E é bom que se note, eu acho que a gente não fica muito a dever em relação ao que acontece lá fora, ainda que sempre haja aspectos a melhorar, sem dúvida nenhuma, né? E a gente tem que estar atento ao que está acontecendo aí mundo afora para que nós possamos caminhar na melhor direção possível, né? Aí há movimentos, né? Por exemplo, em relação à composição de conselhos, né? Tem países que estão muito mais avançados que a gente, por exemplo, na questão de gênero, né? Porque há uma demanda, ainda que o nosso mercado esteja progressivamente acolhendo maior diversidade de gêneros, de experiências, né? E nos conselhos, nós ainda estamos um pouquinho atrás, por exemplo, do mercado europeu, por exemplo, né? Em relação a gênero, por exemplo, né? Composição por gênero de conselho. É só um exemplo. Agora, em relação à atuação específica, né, eu diria que a gente está relativamente bem. Isso porque nós temos reguladores muito atuantes, né, temos aí essa norma internacional que para a administração é uma coisa importante, porque a norma é baseada em princípios, ela exige julgamentos, né? A administração tem que se posicionar em relação a temas importantes e se posicionar de uma maneira responsável, porque você tem reguladores que estão muito atentos à maneira como esse julgamento é feito, né? E, por outro lado, você teve avanços muito significativos. Uma iniciativa da qual me lembro agora, e eu participei, inclusive, eu participei diretamente, elaborando, escrevendo uma parte, e também votando. Foi o Código Nacional de Governança Corporativa para empresas de capital aberto, né? Hoje existe, que é um outro avanço que nós tínhamos observado no mercado global. Então, e isso foi um movimento inédito. 11 entidades do mercado brasileiro se uniram para escrever esse código, né? Criou-se um grupo chamado Grupo Interagentes, que envolvia... são 11 entidades ao todo. Eu vou citar algumas, mas talvez não lembre das 11, mas tinha lá a Bolsa de Valores, a Associação das Empresas de Capital Aberto, a APIMEC, que é a Associação de Analistas, a AMEC, que é a Associação de Investidores, IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a ABRAP, a Associação dos Fundos de Pensão, Ambima, né, que é a Associação de Entidades do Mercado Financeiro, enfim. Foram 11 entidades que se prontificaram a escrever esse código. As discussões tomaram coisa de 1 ano e meio, 2 anos. Ele foi editado depois e foi incorporado pela CVM posteriormente dentro de uma instrução, né?
Então, você tem ali algumas disposições básicas em relação a como devem ser montados estruturas de governança, em que bases devem estar assentadas, né? E ali tem, enfim, diretrizes para conselhos de administração, conselhos fiscais, comitês de auditoria, né? Outros comitês de assessoramento. E, então, tudo isso tem dado uma base muito boa para que esses conselhos hajam, né? E, de alguma maneira, os acontecimentos mais recentes, aí você tem uma linha de corrupção que tem que ser observada, né? Você teve, de alguma maneira, todos esses acontecimentos que nós tivemos aí nesses últimos anos, apesar de muito negativos, assim, no momento que aconteceram, eles acabaram por reforçar, né? Por reforçar a atenção e os controles nas empresas. Então, hoje você tem estruturas de governança muito mais, digamos assim, muito mais atentas, muito mais atuantes, né, do que jamais você tinha tido na história do nosso mercado de capitais, né? Isso, em parte, devido aos problemas que nós tivemos recentemente. Mas não só, porque para isso contribuíram também você ter uma evolução, de uma forma geral, das normas, da atuação de reguladores, né? Dos vários instrumentos que o mercado acabou desenvolvendo, às vezes por iniciativa própria, por autorregulação, esse Código Nacional foi uma iniciativa de autorregulação, que foi abraçado pelo regulador posteriormente, né? De alguma maneira, as normas contábeis, né, são iniciativas de autorregulação. O CPC é composto por entidades de mercado, né? As entidades de governo, Receita Federal, CVM, Banco Central, SUSEP, entre outros, né? Eles são ouvintes, eles não votam, colaboram, né? Mas a iniciativa é uma iniciativa de autorregulação, na verdade, né? É uma iniciativa em que tem entidades de mercado representando elaboradores, auditores e usuários das demonstrações financeiras. E tudo isso forma um grande caldeirão em que tem contribuído, né, para o desenvolvimento da atuação dos conselhos, né, das empresas e seus órgãos de governança de uma forma geral. Bom, querido, todo o tempo está acabando. Uhum. E, assim, imensamente te agradecer de coração pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda... Não por isso, prazer é meu. É apertadíssima demais. Eu quero te agradecer pelo tempo que você dispôs aí para a gente, para estar junto com a gente no Congresso. E eu queria encerrar te agradecendo efetivamente de coração e dizendo assim suas últimas palavras aí para os nossos... Nós já temos aí mais de 28 mil inscritos nesse Congresso, né? E suas palavras aí para a gente finalizar a nossa entrevista. E assim, eu sou um cara, você sabe disso, apaixonado pela contabilidade. Acho que a gente tem lutado por esse disclosure, por essa transparência, por essa equidade, né? Uhum. E acho que quanto mais a transparência, a accountability funciona, eu acho que mais o mercado tende a se renovar e a trazer novos investimentos. Então, eu queria escutar suas últimas palavras aí e já deixar o nosso agradecimento. O 28 mil inscritos é um número, né? Então eu queria aproveitar essa oportunidade para sugerir aos nossos participantes, aos nossos ouvintes, que procurem participar o mais possível, né, dos debates relativos às normas que estão para ser editadas pelo IASB. Toda e qualquer norma
antes de virar efetivamente o pronunciamento, ele passa por um amplo processo de discussão. E a participação brasileira tem sido mais tímida do que poderia ser, né? Na discussão das novas normas, da discussão em relação às modificações de normas já existentes, é uma série de proposições. Agora mesmo está em discussão uma proposta de alteração no formato das demonstrações de resultado e do fluxo de caixa. Nesse momento. Então, é importante, e esse é o momento para que nós possamos contribuir. Qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer empresa pode fazer essa contribuição, né? Então, eu sugiro a todos que fiquem atentos às audiências públicas do CPC e do próprio IASP, porque nada impede que essas contribuições sejam mandadas diretamente para o IASP, mas há sempre a opção de mandar via CPC também. Mas a participação de todos, a participação brasileira, né, e de todos os interessados, é importante nesse debate prévio, porque depois que a norma está na rua, né? Está aprovada, então é importante que todos nós procuremos nos acompanhar essas mudanças e participar ativamente do debate, até porque os debates são muito ricos, é interessante a todos que têm interesse nessa área contábil, na sua evolução, na aplicação dessas normas, de uma forma dinâmica aqui no mercado brasileiro, participem ativamente desse debate e dessas discussões prévias à edição das normas. Bom, meu congressista, você que está nos assistindo, espero que você tenha tido um pouquinho dessa visão aí da experiência que o Reginaldo nos trouxe. Espero que você tome proveitos, né? Como ele falou, estudar um pouco mais. Nunca é de menos estudar, né? Participar desse embate. E que você possa ter tomado proveito aí um pouquinho dessa discussão, ter tirado um aprendizado a mais, entendendo como funciona esse mercado de capitais. E a você, meu querido, muito obrigado, te agradecendo mais uma vez pela sua participação. Abraço a todos. Conosco. Um abraço a todos e que você possa curtir cada segundo e cada minuto desse congresso e de cada palestra que esteja disponível para você. Abraço e a gente se encontra novamente em alguma outra palestra desse congresso. Grande abraço. Tchau, tchau.